nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Mais uma vez eu conheci um grande amigo. Ele é filho, e ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus, Jesus, meu grande amigo, nele a gente pode confiar. Jesus, meu grande amigo, nele a gente pode confiar. E essa paz que estou sentindo vem aqui dentro de mim. É o amor de Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus, Jesus, ah, meu Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, meu grande amigo, nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, nele a gente pode confiar. Você pode cantar isso essa manhã? Jesus, nós te amamos, e nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Deus. Não vai tardar, Cristo há de voltar. Não vai tardar, nós veremos e veremos Jesus. Não vai tardar.
Diga bem forte, nós o veremos. E veremos Jesus. Eu quero me preparar, pois quero logo subir com Jesus. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Eu quero me preparar, eu quero me preparar. Meu Deus, pois quero logo subir com Jesus. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. E ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Agora, sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, é que às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Tu estás presente mesmo, nós te louvamos essa manhã. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja Deus. Diácono Marivaldo, você pode aplaudir o Senhor bem forte, meu irmão? Bom dia, queridos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, apenas o versículo 3. Que nos vai dizer bem assim: vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens ou por 4 amigos. Só isso mesmo. Só esse versículo. Hoje nós vamos refletir sobre quem são as pessoas que estão ao nosso lado. Quais são os tipos de amizade que nós estamos tendo? Porque essas pessoas, essas amizades, podem em algum momento da minha vida, da sua vida, definir o que nós vamos viver lá na frente. A Bíblia vai nos relatar, nesse capítulo aqui, que um homem paralítico vivia em uma cama, em uma maca. Esse homem, ele não se movia, ele não andava, devido à sua condição física. Mas ele tinha amigos que se moviam. Ele tinha amigos que não estavam parados. Esse homem estava parado devido à sua condição, mas tinha amigos que não estavam parados. Talvez em algum momento das nossas vidas nós vamos estar paralisados, não como esse paralítico físico, mas parados, paralisados espiritualmente, sentimentalmente, emocionalmente, devido a alguns traumas, algumas perdas, algumas decisões que tomamos na nossa vida. Mas se você estiver cercado de homens, de pessoas, de mulheres, de amigos de verdade, eles vão te conduzir quando você necessitar. Eles vão te carregar quando você precisar de ajuda, eles vão estar lá para te ajudar. Então,
vamos filtrar quem é que está ao nosso lado, quem é que está no ciclo das nossas amizades. O texto que nós lemos vai dizer que esse homem, ele não podia ir até Jesus. Ele por si só, ele não tinha condição de ir até onde Jesus estava, devido à sua condição física. Mas alguém levou ele até Jesus. O interessante é que a Bíblia não fala o nome desses 4 homens, dessas 4 pessoas. Não fala se eram sacerdotes, se eram levitas, se eram doutores da lei, se eram pastores, se eram homens renomados, homens cultos, homens inteligentes, homens conhecidos, homens famosos. A Bíblia não fala. A Bíblia só fala que eram 4 homens. Mas a atitude desses homens mudaram o destino final do paralítico. Às vezes, nós estamos sempre querendo estar ao lado de pessoas que têm nome, renome, que têm conceito, que é conhecido, que tem títulos, que tem diplomas. Mas que nós precisamos estar cercados de pessoas que tenham uma coisa. Não é que tenha diploma, não é que tenha reconhecimento, mas é pessoas que tenham fé. Pessoas que tenham fé. Esses 4 homens, nem o nome deles é citado, nem a sua origem, a sua tribo, da sua linhagem, de onde eles vieram. Mas a Bíblia diz uma coisa, afirma uma coisa: eles tinham fé. E é de pessoas que tenham fé é que nós precisamos estar cercados, é dessas pessoas. Quando nós precisarmos, eles vão nos socorrer. Mas o que é fé? A Bíblia fala lá no livro de Hebreus, capítulo 11, que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza e a convicção das coisas que se não veem. Aqueles 4 homens, eles viram o que a mente humana não pode ver. A fé é a certeza, a convicção das coisas que se não veem. O homem natural não via aquele paralítico andando, mas a fé gerada no coração daqueles 4 homens viram aquele homem andando, e que por isso eles levaram aquele homem até Jesus. Às vezes nós queremos tanto um milagre, precisamos de um milagre. Quem é que precisa de um milagre? Quem não precisa de uma cura? Quem é que não precisa de uma porta aberta? Quem é que não precisa de uma bênção? Todos nós precisamos e necessitamos. Mas esse homem aqui, ele não foi curado por falta de fé. Ele não foi curado porque ele tinha fé. Ele foi curado pela fé de 4 amigos ou homens que levaram ele até Jesus. Tem bênçãos, irmãos, que nós não recebemos, não é porque falta fé em nós ou porque tem muita fé, mas é porque falta nós estarmos cercados de pessoas que vão nos levar até Jesus. Porque tem momentos da nossa caminhada que nós não temos força para caminhar, para prosseguir, mas se estiver cercado de pessoas que tenham fé, eles vão te levar até Jesus, eles vão te conduzir até Jesus. Aqui é uma fé coletiva, é uma fé de 4 pessoas, e a fé dessas 4 pessoas foram capazes de fazer aquele homem experimentar o maior milagre. Mas o maior milagre daquele homem não foi ele ser curado da sua paralisia e voltar a andar ou andar se ele nunca tinha andado. Não foi isso, não foi dar os primeiros passos, não foi sair de uma cama, foi ele ver Jesus. E a palavra de Jesus para aquele homem foi: filho, os seus pecados estão perdoados. Foi a cura da alma. Jesus primeiro cura a alma, depois ele cura o físico. Mas nós estamos preocupados com o contrário. Primeiro nós queremos a cura física, para depois a cura da alma. Jesus quer curar a nossa alma. Porque se a alma estiver curada, não importa como está o nosso físico, porque Jesus está preocupado com a minha e com a sua alma. É isso que Ele quer salvar, foi isso que Ele veio salvar. Porque essa parte aqui física, nosso corpo já tem um destino final, é do pó e do pó vai voltar. Tem milagres que nós vamos viver, não é porque falta fé, mas é que falta pessoas ao nosso lado para nos conduzir até Jesus. E quem é que estão ao nosso lado? Quais são os tipos de nossas amizades?
Porque existem dois tipos de amizades: aquelas que te levam para Jesus, que te aproximam de Jesus, e aquelas que te levam para distante de Jesus, para longe de Deus. Quem são os seus amigos, os nossos amigos? Quem é que estão ao nosso lado? Para onde é que eles estão nos levando? Estão levando para a presença ou para longe da presença? Estão te ajudando a caminhar para estar onde Jesus está, ou estão te levando, te carregando para longe de Jesus, para aquilo que é contrário à palavra de Deus? Suas amizades estão te dizendo: ei, a esperança, ei, essa condição sua não é a condição final. Verdadeiros amigos e pessoas que tenham fé não é aquele que olha para você e também diz: essa é a sua condição final. Talvez você pecou lá no passado, por isso que você merece estar do jeito que você está. Amigos de verdade, pessoas que têm fé, vê a sua condição, mas diz: essa condição sua não é definitiva. Há alguém que pode mudar, há alguém que pode transformar. E esses amigos, esses homens levaram esse paralítico até Jesus, porque eles não se conformaram com a condição daquele paralítico. Você pode estar paralítico hoje, mas você não pode continuar a estar assim. Você pode andar, você pode se transformar, porque nós conhecemos alguém que pode fazer. Ele está aqui. Jesus estava na redondeza da onde aqueles homens viviam. Só que quando eles começaram a conduzir aquele paralítico até onde eles estavam, chegando lá, a Bíblia vai dizer que estava aglomerado de pessoas até na porta, que não tinham como entrar. Aqueles homens podiam desistir: nossa parte já fizemos, já trouxemos você até aqui na porta. Eles podiam olhar para o obstáculo e desistir. Tentamos, mas não tem jeito, não dá. Amigos de verdade, pessoas de fé, não te levam só até a porta, eles te levam até a presença, eles te levam até Jesus. Não importa o esforço que eles tenham que fazer, mas eles vão te levar para o propósito, para Jesus. Mas não tinha lugar na casa. Humanamente falando, não tinha lugar na casa. Talvez na minha religião não tenha espaço para você, porque você é um paralítico, você não anda, você não fala, você não serve, você não trabalha, você não dá fruto. Talvez para muitos você não cabe na igreja deles, na comunidade deles, porque você não pensa como eles, você tem uma limitação, você tem uma limitação. Mas a casa de Jesus tem lugar para mim, tem lugar para você. Tem lugar para paralítico, tem lugar para pessoas com traumas, com dores, com angústias, com pessoas com desesperança, sempre tem lugar. Porque aqueles 4 homens, eles subiram até o telhado e abriram o telhado, eles desceram Jesus, eles desceram aquele homem até onde Jesus estava. Então, aonde Jesus está, sempre tem lugar. Não importa a minha condição, a sua condição, sempre, aonde eu estiver grave, isso tem lugar. Talvez na religiosidade, o sistema religioso não te cabe, mas aonde Jesus está, na casa que Jesus está te cabe. E quando aqueles homens descem aquele paralítico até Jesus, Jesus não vê a doença daquele paralítico primeiro. Jesus não vê a condição daquele paralítico. Jesus fala, a Bíblia é clara em dizer: e vendo Jesus o que? A fé deles. Jesus primeiro vê a fé. O homem primeiro vê a cura. O homem primeiro vê o defeito. O homem primeiro vê a dor, vê a angústia, vê o sofrimento, vê a doença. Jesus primeiro vê a fé. Se Jesus orar hoje para mim, para você, o que ele vai ver primeiro? Já vê os traumas, as dores, ou ele vai ver a fé? Tenho trauma, mas tenho fé. Tenho doença, mas tenho fé. Tenho problemas, tenho necessidades, mas eu tenho fé. E é isso que Jesus está procurando em mim e em você. Ele quer ver a fé primeiro. E quando ele vê a fé primeiro em nós, meus queridos, você pode aí Jesus vai liberar uma segunda. A primeira foi quando Jesus vê a fé: ei filho, seus pecados estão perdoados. Se fosse eu, se fosse você, eu não queria ouvir isso, eu queria ouvir: filho, levanta-te e anda.
Porque quem não anda, o que mais quer fazer é andar. Quem não se move, o que mais quer fazer é se mover. Não é verdade? É lógico, o humano é assim. Se eu fosse aquele paralítico, a frase que eu queria ouvir, a palavra que eu queria ouvir de Jesus naquele momento é: filho, levanta, anda. Ajude os filhos, os teus pecados estão perdoados. Querido, a maior bênção, o maior milagre é eu saber que eu sou falho, imperfeito, pecador, que as minhas atitudes estavam me conduzindo para a morte. E Jesus dizer: vencer, filho, não tem culpa sobre a sua vida, não tem pecado sobre a sua vida, porque eu te perdoo. Essa é a maior palavra que o ser humano vivendo aqui nessa terra pode ouvir de Jesus. Não é que o seu câncer está curado, não é que a sua porta está aberta, não é que a sua paralisia foi tirada, mas é: ei, filho, os teus pecados estão perdoados. Porque quando nossos pecados são perdoados, meus queridos, não há ninguém que possa apontar para nós, porque Jesus, Ele é o único que pode perdoar pecados. Ele tirou de nós toda a nossa culpa lá na cruz do Calvário. Agora não tem nenhuma condenação sobre nós, que aqueles que estão em Cristo Jesus, novas criaturas é. Então Jesus, é a fé primeiro nos conduz a perdão de pecados. Olha que coisa interessante. A fé de 4 pessoas que levaram um paralítico, o pecado dele foi perdoado, e depois veio os milagres que fiz. Primeiro é o espiritual, depois as coisas dessa vida. Aí Jesus depois dá a segunda palavra: ei, filho, agora toma a tua maca. Olha que coisa maravilhosa sobre quem é que estão ao nosso lado. Aquele paralítico, ele chegou ali carregado, o homem cheio de fé, mas ele saiu carregando. Aquele homem entrou ali com traumas, com paralisia, mas saiu restaurado. Aquele homem ali entrou limitado, mas saiu livre. Aquele homem entrou ali escravizado pela condição que ele vivia em cima de uma maca, mas ele saiu aí liberto pelo poder da palavra de Jesus. O verdadeiro amigo não nos aprisiona, não nos quer ver limitados, mas nos quer nos ver livres. Se serve de pessoas que não querem ver você limitada, fragilizada, escravizada, mas se serve de pessoas que querem te ver livres, querem te ver você caminhando, andando, agindo, se movendo. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho, esse é o verdadeiro sentido de amigos, de pessoas que estão cheias de fé. Talvez em algum momento das nossas vidas nós precisamos ser caminhados, sim, mas será que as nossas amizades, aquelas pessoas que nos cercam, vai te carregar? Vai dar-se um tempo de se dizer: ei, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você não pode andar não, você não pode se mover não, mas eu te carrego, eu te ajudo? Ou será que vai deixar você lá e vai andar sozinho? É uma reflexão para nós nesta manhã. Se serve de amizade, de pessoas que tenham fé, queridos, não de pessoas que tenham nome, renome, que tenham conceito, não. Se serve de pessoas que têm fé, porque talvez no momento em que você mais precisar, quem vai te ajudar são as pessoas que têm fé, são os verdadeiros amigos, são aqueles que te levam até a presença de Jesus. Talvez você tenha vivido em toda a sua vida ao lado de pessoas que não te aproximam de Jesus, que vê a sua condição e diz: essa é definitiva, é desse jeito mesmo, não muda, não tem jeito, não tem solução, não tem saída. Mas se serve de pessoas que olham para você e dizem: ei, tem jeito, ei, tem saída, ei, tem solução, porque nós conhecemos quem e pode solucionar. Embora eu não possa, mas alguém pode. Jesus Cristo, o Senhor, é o único que pode perdoar pecados, é o único que pode dizer para mim e para você: levanta e anda. Você está livre. Jesus podia dizer bem assim: ei, agora eu te perdoei, eu te curei, mas agora você vai estar comigo ao meu lado, agora você vai ser meu discípulo, a minha discípula. Não, Jesus disse bem assim: ei, toma a tua cama e anda. Jesus te livra de tudo, querido. Ele não te dá a bênção com condição de você servir Ele, não.
te dá a bênção para você ser livre. A decisão de você agora continuar servindo a Ele não é minha, é sua, cabe a cada um de nós, querido. Mas uma coisa é certa, que possamos nesta manhã ter essa reflexão. Se serve de pessoas que têm seus corações sempre à disposição de poder te ajudar. E para nós finalizarmos, quem nós somos? Aqueles que estão precisando ser carregados ou aqueles que estão carregando alguém? Talvez em algum momento você pode precisar ser carregado, mas talvez você possa precisar de carregar alguém e esteja disposto a carregar alguém. Sabe por quê? Porque você está aqui, porque alguém carregou um dia nas suas vidas, no joelho, nas orações, no jejum. Alguém não desistiu de nós, para ter aqueles amigos, aquelas homens podiam desistir daquele homem na entrada da porta, mas não desistiu, levaram até Jesus. Então lembre-se sempre disso. Nós estamos aqui porque um dia alguém não desistiu de nós, alguém carregou nós, nós possamos assim fazer. Essa é a palavra do Senhor para nós subir nesta manhã. Salve de palmas para o Senhor. Gilmar, bora aqui encerrando para nós, por gentileza. Glória a Deus. Diácono Gilmar. Glória a Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos colocar de pé, glorificar o Senhor com esse momento maravilhoso na presença dEle. Glória a Jesus. Senhor, nós oramos e glorificamos, ó Pai. Mais uma vez queremos render glórias a Ti, Senhor. Como é bom iniciarmos o nosso dia cultuando ao Senhor, sentindo a Tua presença maravilhosa no nosso meio. Pedimos agora, ó Pai, leva-nos de volta aos nossos lares, debaixo da cobertura do sangue de Jesus, que possamos, ó Pai, ter um dia coberto pelas Tuas mãos poderosas, olhar debaixo do olhar do Senhor, aquele olhar cuidadoso, que ama, que zela. Cuida, ó Pai, esteja conosco no decorrer de todo este dia, para a honra e glória do Teu santo nome. É a oração que nós fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. A todos a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.